Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem a leis de causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência. Atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. A todas e todos, uma boa noite. Sejamos bem-vindos a mais uma oportunidade de aprendizado, de luz, de conhecimento, de entendimento dessa doutrina tão maravilhosa que nos traz excelentes respostas para as nossas necessidades, tanto materiais enquanto espirituais também. Aos que acompanham remotamente, sejam todos também bem-vindos e convidados que venham participar presencialmente, porque a casa tem a ambiência adequada para nos trazer serenidade, paz, luz e um refrigério à nossa alma. Para a abertura dos trabalhos, eu vou pedir para o André fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Nesse momento vamos elevar nosso pensamento até Jesus, agradecendo pela vida de cada um aqui presente,
pela saúde, que é o mais importante. Aqueles que estão enfermos, nossos irmãos, que a espiritualidade amiga possa, nesse momento, chegar até vós, levando tranquilidade, serenidade, compreensão. Nossa Mãe Maria Santíssima, nossa patrona dessa casa, Maria Dolores, nesse momento possa abençoar cada um aqui, possa abençoar o nosso palestrante dessa noite, o Max, que os bons espíritos possam estar aqui presentes, nos auxiliando, nos dando bons pensamentos para conduzir com mais essa bela palestra de hoje. Com a prece que o Senhor nos ensinou, vamos iniciar mais uma noite aqui no Centro Espírita Luz no Caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigado, André. Não está querendo parar acesa não, mas está funcionando. Então, antes de dar andamento, primeira coisa, desejar uma boa recuperação ao nosso companheiro de trabalho, Emerson, que resolveu ter dengue. Um troço que faz a gente dar uma bela de uma balançada normalmente. Também, duas coisas, né? A apresentação do Max Lane Lacerda, que vai fazer essa apresentação para a gente nessa noite de hoje, é um trabalhador da causa espírita. Hoje, ele é de Anápolis, hoje ele reside em Brasília. A colaboração dele em palestras é muito, muito grande. Só por curiosidade, esse fim de semana, essa vai ser qual palestra? Terceira. E o Max, foi um amor à primeira vista, quando eu conheci-o primeira vez aqui nessa casa. Uma enorme simpatia por ele, uma identificação muito grande. Tenho medo das palestras dele, porque às vezes eu não consigo encerrar, porque a tamanha emoção que toma conta de mim, a culpa é dele, não é minha não. Então, é isso que eu tenho a dizer dele, um cara muito, muito joia, muito bacana. Vou falar isso novamente, muita gente já ouviu, não é por, como diz, por piedade de mim mesmo, nada disso, mas eu, pouco tempo atrás, menos de 2 meses, eu tive um novo infarte, né? E tive a segunda oportunidade de permanecer encarnado, como diz outros, eu entendo que ainda temos o que fazer, encarnados. E aí, esse danadinho me vem com a palestra, dor, sofrimento, enfermidade, significado espiritual. Eu estou muito curioso, porque eu acho que, assim, muita gente vai desconfiar que eu que encomendei essa palestra nesse tema. Não sou só eu que tenho esse tipo de coisa, isso faz parte do nosso dia a dia da humanidade. Max, muito obrigado, vem cá, que a espiritualidade amiga te guie, meu.
Não é assim que eu uso, não, deixa eu ver. Ele quer mudar o meu jeito. Brincadeira, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações agora e sempre. Não há como a gente deixar de fazer essa pergunta. Por que existe dor? Por que existe sofrimento? Por que existe enfermidade? Enfim, por que Deus, sendo todo de amor e de justiça, bondoso, misericordioso, permite que seus filhos passem por essas experiências, muitas vezes dificílimas? Qual a razão disso? Se um pai é bondoso, ele livra o filho de todos os males, de todos os sofrimentos. Então, por que o nosso pai permite que isso aconteça? Uma análise precipitada pode fazer a criatura ficar revoltada com o pai, com o Criador. E aí faz as perguntas erradas. Por que eu? Quando deveria fazer para que em mim? E aí começa a desviar o interesse fundamental desse mecanismo evolutivo que nós temos que passar, todos nós. A resposta para que essa necessidade ainda seja imperativa no nosso planeta foi dada em 1864, quando Allan Kardec disse no Evangelho segundo o Espiritismo que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem, a criatura humana, a braços com tantas misérias, né? Então, a razão fundamental é porque o mundo que você habita, que eu habito, que nós habitamos, é um mundo em que a gente tem que passar por expiação. O que significa expiação com X? Significa que você tem que fazer uma prova compulsória, uma prova obrigatória. E quem precisa fazer uma prova obrigatória é quem fugiu da prova quando estava espontaneamente convidado a fazê-la. E fugiu da prova porque deixou de fazer a vontade do Pai e quis fazer somente a sua vontade. Geralmente caprichosa, egocentrada, toda ela cheia de melindres. Por isso, para que o filho volte ao Pai, é necessário que ele esteja em harmonia com o Pai. Que os seus pensamentos e os seus sentimentos repercutam no diapasão divino. É a missão que todos nós vamos ter que alcançar, vibrar na mesma frequência do Criador. Somente aí nós estaremos isentos, literalmente, de qualquer mecanismo corretivo ou evolutivo, como a dor é. Nós colocamos propositalmente 3 estágios: dor, sofrimento e enfermidade. E nós colocamos assim porque André Luiz classificou a dor em 3 estágios. E colocamos reticências porque existe outro tipo de dor, da qual também nós vamos falar. Primeiro, então, nós vamos nos perguntar, sempre à luz da doutrina, não estamos interessados aqui no que dirá a academia acerca da dor. Nós estamos interessados aqui em entender o que diz a filosofia espírita acerca desse mecanismo que a divindade nos proporciona. André Luiz e o nosso querido Allan Kardec irão participar da resposta. Começando com Allan Kardec, lá no livro A Gênese, quando ele estuda o bem e o mal, ele apresenta essa informação fundamental para a compreensão. A dor é o aguilhão que impele para a frente, que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Aguilhão é aquele ferrão que cutuca para a criatura não ficar parada. Ou seja, é um processo evolutivo natural que nos faz caminhar na direção do progresso. É uma atração que nós sentimos diretamente para o Pai, mas que precisamos ir para o Pai com as próprias pernas, com o próprio desenvolvimento. E para isso o Pai nos ajuda a estar atentos para esta caminhada. Lembra que Jesus é o caminho e que segui-lo é necessário passar pelas dificuldades pelas quais ele passou.
E é por isso que a dor, nesse estágio, ela é natural. Ela não é uma dor que fora, obviamente, construída por nós humanos. É uma dor que foi colocada como um processo evolutivo. Mas existe outro tipo de dor que também aqui é colocada com o mesmo nome. Dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental. Então, quando a criatura está submetido a esse tipo de dor, que nós vamos classificar aqui como dor expiação, esta criatura é constrangida a repensar o seu modo de ver a vida, o seu modo de viver a vida, o seu modo de relacionar-se com a vida. E é por isso que essa atividade mental viciada, que tem provocado constantemente repercussões negativas na criatura, precisa ser repensada, precisa ser construída em outra frente para que ela se livre de uma vez por todas da necessidade de tomar remédio. Porque nesse caso aqui é uma maneira que o Pai Celestial ajuda a sua criatura a encontrar a própria condição de equilíbrio que ele perdeu por si mesmo. Então, nós aqui vimos dois extremos: a dor que é natural e a dor que é provocada. Vamos falar um pouquinho delas, porque nós vamos classificar a dor, e nós vamos classificar a dor sempre olhando o como ela funciona. Primeiro, para que a dor funcione, é preciso que nós tenhamos esse mecanismo de reencarnação que se associa com o mecanismo de evolução, que nos conduz ao Pai. É o impulso natural a que todos somos submetidos. Se a gente olhar a humanidade há 10 mil anos atrás, a gente vai ver o tanto que a gente já evoluiu, conquanto ainda temos muito para evoluir. Mas não há como negar o processo evolutivo, verificando um horizonte de anos ou de séculos mais distantes. Por isso que a reencarnação não é só um princípio de correção, regenerar. Aquele que desviou tem que corrigir. Essa é uma das maneiras mais comuns que as pessoas não afeitas ao estudo espírita entendem a reencarnação, só como a pessoa pagando conta. Na verdade, a reencarnação tem uma outra fundamentação que é anterior a esse ter que pagar a conta que a gente deve para a consciência cósmica. Porque a evolução natural, aquela que se processa pela força das coisas, na reencarnação encontra firme apoio. Ou seja, a reencarnação é naturalmente o processo que impulsiona a criatura, desde o átomo primitivo até o arcanjo, na direção do Pai, de onde ela procede. E é uma força que você não tem como lutar contra ela. É natural. Você, sem perceber, ou com consciência dela, você se vê sendo conduzido na direção do que ela te impulsiona. O que pode acontecer é que quando nós tomamos decisões contrárias às leis divinas, nós atrasamos essa impulsão natural e trazemos para nós dificuldades para voltar no fluxo normal da vida, que é quando então nós decidimos pelos pontos que não são favoráveis à nossa própria evolução. Então nós precisamos da reencarnação para poder o espírito, quando sai do mundo espiritual, descer para a carne e aí colocar em prova aquilo que lá ele planejou. É semelhante a alguém que estuda e lá prepara-se para a prova. Estuda, sabe tudo, pensa que sabe tudo, pensa que vai dar conta de fazer a prova com toda a tranquilidade. Aí quando chega aqui, é semelhante ao aluno que entra na sala de aula e não tem mais o livro para consultar. E aí ele tem que fazer a prova e é onde ele afere valores, é onde ele mede se realmente ele sabe a lição para a qual ele está. Então, se ele quer aferir, por exemplo, uma virtude qualquer, ele vem num movimento, nessa encarnação, em que todos os movimentos da vida o farão defrontar com as provas necessárias para aferir essa virtude. Então é necessário que nós entendamos que ninguém está caminhando por onde está caminhando por acaso.
a um planejamento lógico e seguro. O segredo, se nós pudéssemos usar esta palavra, entre aspas, é a gente seguir o fluxo natural da vida e não tentar contê-lo para o nosso próprio interesse pessoal. É fazer com que a nossa vontade seja a vontade do Pai. Se assim for, a evolução sempre será uma graça na vida das criaturas. Por isso existe essa dor, chamada dor-evolução, que é a dor que se processa naturalmente. Por exemplo, quando a criança vai nascer, já começa o processo da dor-evolução sendo perceptível facilmente, porque ela está durante quase 9 meses imersa em um líquido, não respira ar, e quando ela é posta fora desse líquido, rompe a bolsa, ela obrigatoriamente tem que inalar o ar. E isso causa, segundo os estudos, dores terríveis para esse primeiro movimento de passagem do ar. Leva um tempo, a gente que já viu criança nascer sabe, até que ela comece a ficar menos inadaptada à nova situação que ela está se colocando. O espírito está vestindo um corpo novo e esse corpo precisa se processar gradativamente. Tal é a dificuldade dessa criança que até os 7 anos ela ainda não está reencarnada completamente. Só depois dos 7, como sendo um número inteiro, é que ela propriamente está com os órgãos principais do corpo formado. Até lá, ela sente dor. Se você perceber, a criancinha, quando chega a uma certa idade em que os dentes estão nascendo, a gente percebe ela chorando, aí você passa aquele remedinho para amenizar, mas ela sente essa dor. A dor de crescimento natural de todos os órgãos, enfim, isso é um processo natural. Mas quando a gente pergunta para a pessoa se ela lembra disso, ela nem vai se lembrar, até porque isso é natural, inerente, faz parte do processo, e isso não fica como um peso para ela, não fica como uma lembrança. Por quê? Porque ela está no fluxo natural. É o preço da encarnação. Ela impõe isso para que o espírito progrida. Meu Pai trabalha sempre. E eu trabalho também, disse Jesus. Nós nunca vamos fugir disso. O trabalho é uma lei. E nós vamos trabalhar desde o nascimento até a hora de desencarnar. E continuamos trabalhando lá de lá. E trabalharemos até quando o Pai assim permitir. E é por isso que esse processo a gente não guarda nenhuma lembrança dele. Por isso que Jesus diz, certa ocasião, aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Tomai o meu jugo. E ele diz que, quando você toma o jugo dele, que são as suas leis, ele diz que esse jugo, ele é suave. E quando você toma o jugo dele e carrega o fardo que ele te oferece, que é o preço que a gente tem que pagar pelo processo reencarnatório, pelo processo evolutivo, esse fardo é leve. Em outras palavras, você não percebe tamanha a suavidade de fazer o que tem que ser feito, tamanha a suavidade de carregar o que tem que ser carregado, a leveza de se carregar isso. E essa é a dor evolução. Ninguém se preocuparia com ela, nós não estaríamos falando dela aqui, se não tivéssemos que poder classificá-la. A dor evolução, portanto, ela atua de fora para dentro, como a gente viu, é o aguilhão, porque ela vai aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. A gente pode perceber isso facilmente, é só a gente notar como a gente tem tendência para ficar conformado, ficar estabilizado, não se movimentar. Quantas pessoas se aposentam e vão ficar numa posição de quase ociosidade? Não querem fazer mais nada, acham que trabalharam muito e agora é a hora de descansar. Essa tendência não é só durante a aposentadoria, para alguns. Essa tendência é também durante a nossa vida. Se a gente não tivesse que trabalhar para ganhar o sustento, muitos de nós estaríamos em situações de ociosidade e consideraríamos isso normal. E o que o mecanismo divino faz? Cria um impulso que faz a criatura não ficar parada. Você percebe o pássaro de manhã, e eu noto isso quando eles começam a cantar, eu já estou acordado, eu vejo que eles já saem para a labuta do dia deles, e quando vai lá para 6 da tarde, já estão de novo se colocando para poder repousar. Todas as criaturas saem para conquistar o seu próprio ganha-pão, entre aspas. O ser humano
é esse estágio também. Nós temos que fazer isso por impulso natural de viver. Então, aqui não tem nada de problema. O problema é essa outra aqui, ó. Essa aqui que nós temos que nos ater a ela. Porque essa aqui não foi criada pelo pai. Ela não vem de fora para dentro. Essa aqui, em nosso estudo, o André Luiz estava trabalhando esse assunto lá em Ação e Reação com o seu benfeitor, e o benfeitor disse a ele, em nosso estudo, analisamos a dor e expiação que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Então vejamos que aqui, essa criatura, ela criou para si mesma uma situação de desconforto, uma situação de sofrimento, uma situação que ela não precisaria criar se ela tivesse feito a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Por sermos, nesses momentos de nossas vidas, vamos dizer assim, teimosos, sermos contrários à vontade suprema, é que nós nos enfronhamos por esses complicados labirintos, fazendo a nossa vontade, e o Pai permite que nós a façamos, porque nos concedeu o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo o Pai nos concedeu o sinalizador para o bom uso do livre-arbítrio, que se chama lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Então, quando a criatura está sofrendo, que aqui já não é mais dor, aqui é sofrimento, a criatura tem que procurar saber se o que fez aquele sofrimento nascer foi dessa encarnação. Talvez ela buscando lá nos arcanos da consciência dela, ela vai encontrar razões para aquilo que ela está vivendo ainda nesta encarnação. Se ela não encontrar, se a encarnação for límpida, ela com certeza vai encontrar nas encarnações pretéritas, muito provavelmente na primeira, anterior a essa, ela vai ter as raízes para esse labirinto em que ela se meteu. E ela precisa se regenerar, porque nenhuma criatura viverá seguindo a sua própria vontade, sem que a vontade do Pai seja a principal. Enquanto a vontade dele não for igual à do Pai, ele terá que se regenerar, terá que se reajustar. Por isso, essa dor não foi criada por Deus. Por isso que Jesus disse, toda planta que meu Pai não plantou será juntada em molhos e será queimada. Estamos falando do mal. O mal não foi criado por Deus. O mal é uma criação humana e permanecerá conosco enquanto nós estivermos nos regenerando. Até que um dia o mal seja completamente extinto do nosso viver. E somente será assim quando a vontade do Pai prevalecer sobre a vontade de todas as criaturas, e não só a de alguns. Mas esse sofrimento, ele nunca vem desacompanhado da ajuda do Pai. Deus todo de bondade, segundo Kardec, pôs o remédio ao lado do mal. Porque o sofrimento é resultado de um mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Significa isso. A criatura fez alguma coisa que a consciência acusa. E se essa coisa é pesada, essa acusação íntima que ela se impõe, e ela não tem como lutar contra isso, chama-se complexo de culpa, chama-se remorso como sinônimo. E chega um momento que fica tão intolerável esse complexo de culpa, tão intolerável esse remorso, porque onde ela vá, ela carrega consigo essa, vamos dizer assim, essa implantação íntima que ela colocou nela mesma. E chega um momento que ela não consegue viver com o que fez. E ela suplica, a palavra é essa mesmo, suplica uma nova reencarnação para reparar aquilo que está constrangendo-a 24 horas por dia. E aí a gente entende aquela reencarnação que a gente viu ali agora há pouco como remédio, como regeneração. E essa reencarnação, então, faz com que a criatura volte no estado zero, depois que ela reparou, para recomeçar, a partir daquele ponto, o que ela devia ter feito o tempo todo, fazer a vontade do Pai. E aí Kardec fecha dizendo isso, a necessidade, pois, constrange o homem, constrange a pessoa a melhorar-se moralmente. Quando Kardec usa essa expressão moralmente,
A gente precisa lembrar que essa palavra tem um poder muito grande dentro da doutrina espírita. Porque moral, segundo os espíritos, responderam na questão 629, é a regra de bem proceder, de discernir o bem do mal, de cumprir a vontade de Deus. E o homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a vontade de Deus. O que eles estão falando? Que moral é a mesma coisa de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer a vontade do Pai. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, não só dos seus afetos, não só dos seus próximos, de todos, porque então cumpre a vontade do Pai. E é por isso que quando a gente fala, será que se a pessoa tem moral alta, é só verificar quanto do tempo dela ela passa fazendo o bem pelo bem de todos. Se ela passa fazendo o bem pelo bem dela apenas, a moral dela ainda não é uma moral completa. Se ela passa fazendo boa parte do seu tempo nem para si mesmo o bem, por exemplo, consumindo drogas que vão pouco a pouco matando-a e vai provocar um suicídio indireto, essa criatura nem mesmo a si mesma está fazendo o que precisa fazer, que é amar-se, porque ninguém pode dar o que não tem. Então veja que são estágios. Agora aquela criatura que sai de si e vive a sua vida como se fosse a vida para o outro, ela se vê no outro, essa criatura está com moral elevada, porque então ela já cumpre a vontade de Deus. Então é esse o ponto. Todos nós, quando desviamos disso, estamos fadados. Fadados. É líquido e certo a ter que regenerar. E, portanto, a gente entende por que a dor é o remédio para o mal, que acorda a criatura para o desvio que ela se meteu. E aí, acordando a criatura, ela será constrangida por si mesma, não há uma imposição de juízes externos, por si mesma, a reparar aquilo que a avassala intimamente. Por isso que Jesus disse essa frase, pouco compreendida muitas vezes nos meios religiosos: a cada dia basta o seu mal. Ele disse que o escândalo é necessário, né? Mas ai do quem, por quem vem o escândalo. O escândalo corresponde aqui ao mal, aquilo que a criatura não faz em segundo a vontade do Pai. Quando ele diz basta o seu mal a cada dia, é exatamente a criatura usar esse dia para corrigir aquilo que ela se deixou levar enquanto ela está a caminho. Se nós pegarmos Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919A, ele nos diz, textualmente, que quando ele ia dormir, ele fazia uma revisão do dia dele e verificava se ele não tinha feito mal para si mesmo, mal para o próximo ou mal para Deus. Ele verificava os 3 estágios. E aí ele, então, se verificou que fez algum desvio num desses estágios, ele se propunha no dia seguinte imediato a corrigir isso, para que isso não ficasse na contabilidade divina, para que ele lá na frente viesse a corrigir. Se nós fizéssemos isso como ele fez, nós não teríamos contas a pagar, porque nós já estaríamos ajustando-nos com a própria consciência nos sinalizando enquanto estamos a caminho. Por deixar para depois, é que a gente acaba tendo que fazer reparações em outras reencarnações. Então aprendamos com Santo Agostinho. Vamos corrigir enquanto estamos a caminho. Se já nos demos conta que erramos, temos que desenvolver aquela virtude que se chama humildade, de reconhecer que erramos e corrigir, independentemente com quem tenhamos errado ou com o que tenhamos errado. Por isso, André Luiz nos adverte. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto para o mal. Ou seja, é só a gente imaginar aquela linha que a gente aprende na matemática, a gente coloca o 0 aqui, tudo que está do lado esquerdo é negativo, tudo do lado direito é positivo. Vamos então aqui simbolizar do lado esquerdo tudo que não é, tudo que é contrário à vontade de Deus. E do lado direito, tudo que é de acordo com a vontade de Deus. E os Espíritos disseram que a gente se afasta de Deus quando a gente faz contrário à vontade dele. E a gente se aproxima de Deus quando a gente faz tudo conforme a vontade dele. Então o que nós estamos falando aqui? Olha, eu já errei, não tem como eu corrigir isso aqui lá atrás, não tem como voltar. Mas tem como eu fazer agora, na nova oportunidade que eu tenho, o oposto daquilo que eu fiz. Se for no mesmo dia, maravilhoso. Se for na outra encarnação, paciência, deixamos para depois. Mas podemos ainda fazer, nunca é tarde. Aí fazemos o bem na mesma intensidade, é como a matemática. Positivo com negativo, sinais diferentes, com números iguais, se anulam.
É isso que você está fazendo. Você fez o bem e você anulou o mal. O que significa isso? Que você não precisa sofrer. Mesmo tendo errado, a misericórdia divina é tão grande que ela te dá a oportunidade de não ter que sofrer o que se causou lá atrás em si mesmo, porque você fez o oposto disso. Quando você reconhece que o bem é necessário para anular aquele mal. Então a gente entende porque que no Evangelho está escrito que o amor cobre a multidão de pecados. Porque toda vez que você faz o amor, você está fazendo o bem. Você está vivendo aquilo que é a missão de toda criatura. Mas existe um terceiro tipo de dor. E ela alcança muito mais gente do que a gente imagina. E ela, ao contrário do que muita gente imagina e analisa, ela não é ruim. Ao contrário, ela é um deferimento. A pessoa que recebe essa dor é uma pessoa que tem méritos. Não é qualquer um que recebe a dor auxílio. Mas vamos entendê-la. André Luiz diz assim: é assim que pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos as bênçãos de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório cruz. Como assim, Max? Você é amigo da onça? Como assim me dá dolorosa enfermidade? Uma pessoa acanhada nos estudos espíritas poderá entender isso aqui como um absurdo, mas está lendo na letra e não no espírito. Não conseguiu extrair a essência. O nosso querido Humberto de Campos, ali ele estava com o pseudônimo de Irmão X no livro, ele diz assim, que existia um presidente de centro, ele conta uma história real, em que esse presidente de centro fundou uma casa e já tinha 40 anos de trabalhos consecutivos, sem férias, sem absolutamente nada. E nesses 40 anos, muitas e muitas pessoas se beneficiaram de ambos os planos dessa casinha humilde e simples que ele levantou junto com os amigos. E ele permaneceu fiel até 40 anos. Mas esse senhor, contra o Humberto de Campos, ele tinha feito no planejamento reencarnatório uma aferição de valor. Ele queria verificar se ele já tinha superado um determinado problema. E ele pediu que durante esse momento chegasse a prova que seria para ele muito difícil. Mas ele pediu. E a prova veio. E o que era a prova? Ele era um senhor casado já era um jovem ainda, mas já era casado, tinha 3 filhos, viviam em harmonia, faziam o evangelho no lar com os filhos, todos eles em harmonia. Um lar como muitos gostariam de ter, ele tinha. Mas, quando chegou esse momento, apareceu uma pessoa lá no centro espírita, que era uma jovem encantadora. Eu diria que no caso dele era fascinadora, porque ele literalmente ficou fascinado por ela quando a viu. Alguns diriam que é amor à primeira vista, né? Eu acho que é prova à primeira vista, viu, gente? E a criatura olhou aquela mulher e balançou por dentro. Chacoalhou, como se aquilo tivesse uma força além do que ele controlasse. As pessoas que o conheciam de perto perceberam que ele perdeu um pouco aquele equilíbrio natural que ele tinha. Não entenderam o porquê. E ele, apesar de ter se balançado naquele momento como uma sinalização, como Jesus disse, vigiai, ele poderia ter se vigiado naquela hora, feito uma oração, Senhor, me proteja. Não me deixe ceder essa tentação. Não fez isso. Apesar de 40 anos de espiritismo, quando foi a prova em si mesmo, não conseguiu fazer isso. Ao contrário, deu vazão às suas intenções íntimas, aos seus desejos inconfessáveis e deixou-se conduzir por aquela que o fascinara. E aquela que o fascinara era uma aventureira, não era uma criatura digna do seu respeito, muito menos da sua atenção. E ele começou a faltar no centro espírita, começou a não chegar nos horários na casa, o evangelho do lar chegou a faltar. E os benfeitores, pela história de trabalho que ele construiu em 40 anos, fizeram uma reunião no plano espiritual para decidir como ajudá-lo. E chegaram à conclusão que a maneira de ajudá-lo seria colocá-lo numa cama durante 6 meses, de forma que ele não pudesse mais sair para aqueles encontros escabrosos a que ele estava literalmente indo. E ele estava na beira do barranco, e se caísse comprometeria uma encarnação que estava
com um bom desenvolvimento, vamos dizer assim. E durante 6 meses que ele ficou na cama, eu pergunto a vocês, vocês acham que a encantadora foi lá vê-lo? Nunca apareceu. Quem é que estava na cabeceira da cama dele? A esposa e os filhos. Durante esses 6 meses acontece isso que o André falou, o processo de reflexão, seja para evitarmos a queda do abismo da criminalidade, ele ia cometer um crime diante da esposa e dos filhos, mas também serve para preparar para a desencarnação. Às vezes a pessoa é submetida a longas doenças para poder a pessoa ir treinando para ir para o mundo espiritual. Como é que é assim, Ismar? Treinando? Sim. Se você pegar o livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo, se não me falha a memória, 16, chama-se adestramento, excursão de adestramento. Os espíritos que iam desencarnar naquela semana, eles eram levados lá para a casa transitória de Fabiano, onde eles ficariam depois desencarnados, e era bem distante da superfície da crosta, para poder ir se ambientando ao novo ambiente. Isso, inclusive, aconteceu com a minha mãe, que desencarnou agora em fevereiro, e eu pude acompanhar a situação dela pela bênção de médios que nós temos nos grupos que a gente trabalha, e foi exatamente o que aconteceu com ela. Encontrou-se com pessoas, até nome de pessoas que a gente não sabia quem era, que eram amigas dela já há muito tempo antes de nos conhecer, antes dela nos conhecer como filhos. E ela fez essa preparação em 24 dias. A gente sentiu, eu não podia falar para os meus irmãos, mas a gente sentiu claramente que ela não voltaria. Ela foi preparada. Então tem essa questão da desencarnação, como foi com a minha mãe, como foi com muita gente, e tem a questão da pessoa que perde o rumo por uma prova difícil, que é uma prova, na verdade, testemunhal, e deixa-se conduzir por aquilo que comprometerá a sua história evolutiva. Nesses 2 momentos, as criaturas têm aquilo que se chama reflexão. A criatura se reflete, como esse senhor, por exemplo, quando voltou ao normal, ele falou, meu Deus, aonde eu estava com a cabeça? E aí ele confessou para a esposa o que tinha acontecido, pediu perdão. A esposa, muito bondosa, o aceitou de volta e ele conseguiu vencer esta encarnação com galhardia, mas não sozinho, teve ajuda. Isso chama intercessão. As pessoas do mundo espiritual intercederam em favor dele. Mas eu disse que tinha 3 tipos de dores que são as comuns. Uma é natural, você não vai se preocupar com ela vai acontecer apesar de você. A outra, você tem que tomar todo o cuidado, porque ela não vai ser desenvolvida se você não quiser. Se você souber usar seu livre-arbítrio, fazendo a vontade do Pai, e não a sua. Se a sua ainda não é a do Pai, trata de lutar contra as suas más tendências, para que você faça com todas as forças íntimas que você tem, o maior esforço para poder tentar fazer a vontade do Pai. E a outra é quando, a gente viu, recebe um auxílio, né, e que é um verdadeiro auxílio. Mas existe uma quarta dor, que é uma dor que não é comum em planetas como o nosso de expiações e provas. Essa dor é uma dor que somente espíritos de escola, espíritos que já têm conquista evolutiva, que já passaram por esses estágios todos que nós acabamos de escrever, que eles então passam. E Emmanuel diz assim, o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, que é aquela dor de expiação. Desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino de Cristo. Onde você enxerga isso? Lembra dos cristãos que eram levados como mártires nos círculos romanos? Muitos deles, sabendo que iam morrer fechados, queimados vivos, comidos por feras, enfim, todos os tipos de tristeza, de assassinatos que se fazia naquela época, alguns deles iam cantando hossanas, felizes. Quem leu o livro há 2000 anos vai se lembrar da Lívia, que para ela foi uma glória estar entre os mártires, que os romanos da estirpe dela jamais estariam, como ela se passou pela serva, ela foi colocada como uma mártir e ela cantou hossanas, porque estava morrendo para que Jesus Cristo crescesse. Paulo, o apóstolo, quando estava voltando de Atenas, muito entristecido, porque foi o único lugar de todos que ele passou que ele não fundou a igreja, e ele não aceitava isso porque eram muito
muito frios os corações dos intelectuais, ele voltava para Corinto, e lá em Corinto ele encontrou o casal Áquila e Prisca. E eles começaram a contar, depois de tanto tempo separados, como foram as experiências, muito sofrimento, Áquila sofrendo, Prisca sofrendo, enfim. E quando Paulo ouvia isso, Paulo começava a regozijar-se, a alegrar-se, exultar-se. E aí o pessoal olhava assim, mas meu Deus, como é que o Paulo pode estar exultante com o sofrimento? Porque para ele, como ele também quase for assassinado, entregue no moturo, que é aquele lixo que fica de fora das cidades, como se tivesse sido morto, preso, enfim, foi de todas as formas vilipendiado, ele se exultava, porque tudo aquilo fazia isso aqui, edificação do reino do Cristo na terra. Então esse tipo de dor aqui já transcende a criatura. Ela está fazendo uma coisa que supera. Não tem nada a ver com o resgate, não tem nada a ver com evolução, não tem nada a ver com enfermidade como dor auxílio, tem a ver com dar a sua vida para que a vida do Cristo cresça. Por isso que Jesus diz que aquele que não perder a sua vida não será digno de viver. É esse tipo de estágio que os espíritos elevados chegam. Mas existem dor também, pessoal, e aqui é o mais preocupante. Eu estou preocupado onde fica o relógio, hein? Ah, tá ali, 19h40. Dor e sofrimento após a desencarnação. Kardec perguntou, quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E a resposta que os benfeitores deram, angústias morais. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente, preste atenção nisso, mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Que isso, Max? Mais do que a dengue? Mais do que um câncer? Todos juntos. Quem está falando não sou eu. Angústias morais. Está na intimidade da criatura. Não consegue viver com o que faz. Suplica por uma encarnação que abafa essa angústia. Ela fica como que suavizada quando encarna, mas não se livra dela enquanto não resgatar. Efetivamente, diz André, logo após a morte do corpo físico, a criatura sofre, a criatura culpada, né, a alma culpada, sofre minucioso processo de purgação, que é aquele processo que vai tirando a sujidade que ela mesma instalou nela. Tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exterioriza a dor do arrependimento e apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e educação. E aqui nós vamos fazer uma comparação, né, entre arrependimento e remorso. O remorso é uma dor que é um círculo fechado. E o arrependimento é uma dor que é um círculo aberto, que você vê luz no fim do túnel. Quem arrependeu sabe que errou e sabe que tem que reparar. Quem está culpado sabe que errou, mas não sabe o que fazer. Está perdido no seu próprio crime íntimo. Quem já está arrependido já conseguiu dar um passo adiante, porque sabe que tem que corrigir, sabe que foi ele que errou, não põe a culpa em ninguém, é ele sabe ser o responsável, e sabe que tem que reparar, e sabe que vai expiar, vai sentir isso nele mesmo durante um tempo. Então, toda vez que a criatura passa por esse processo da dor e enfermidade, por exemplo, ela tem como fazer isso antes de desencarnar um pouquinho. Ela chega a fazer reflexões e ela entra para o lado de lá já arrependida, quando não se arrependeu do lado de cá, antes desse processo da dor auxílio. Mas quando ela não faz isso, a coisa complica do lado de lá. Aí ele vai falar, se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame, a tal da reflexão. Para quem esperar a dor auxílio para refletir, enquanto nós já podemos fazer. Agora, se essa operação natural, quando essa dor, essa enfermidade vem espontaneamente, não foi possível no círculo carnal, mais se agravam os remorsos depois do túmulo, recalcados na consciência, ou seja, estão lá no fundo, todos apertados lá no fundo, e eles afloram. E eles vêm com intensidade, por isso que são angústias morais, que é muito mais dolorido do que todas as dores físicas juntas. Essa aí é a movimentação que vai fazê-lo refletir e corrigir aquilo que ele desviou. Por isso que Jesus diz, se alguém vem trazer uma determinada bondade para Deus e se lembra que tem alguma coisa contra alguém, deixa essa bondade aqui do lado de fora, deixa essa graça do lado de fora, deixa essa oferenda e vá
reconciliar com o adversário enquanto está a caminho. Para que ele não te meta numa prisão e daí não sairás enquanto não pagares o último centil. Facilmente lido aqui. Enquanto você está encarnado, se você sente que tem alguém que você está com mal-estar, trata de resolver enquanto você pode. Porque depois que desencarna, essa é a prisão. Você vai viver com esses movimentos avassaladores, esses tormentos íntimos, e você não vai ter a pessoa do lado para corrigir o que você corrigiria se você tivesse a humildade de procurar e pedir perdão, independentemente se ela aceitou ou não. Então, pessoal, feito isso, são alguns approaches aqui, algumas aproximações para a gente refletir. Eu me deparei, numa leitura do livro Memórias de um Suicida, com um personagem interessante. Ele se auto-intitula, no pseudônimo dele, de Irmão João, e ele era responsável por um sanatório, um hospital especializado para tratamento de suicidas que iam ser preparados para reencarnar. E era um hospital muito difícil de cuidar. E aí o Camilo, que é o espírito que escreve esse livro, ele vai descrever o pai João, fazendo uma advertência e ao mesmo tempo um chamado para eles que iriam rapidamente, logo, pouco tempo depois, iriam reencarnar também. E ele fez uma fala que me surpreendeu, tamanha profundidade, e que eu me senti aqui no direito de trazer para que nós refletamos juntos. Disse ele, está lá no capítulo 3 da sua segunda parte, chama O Manicômio. Acautela-te, por isso mesmo, ó homem, sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução, que é imprescindível faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires as órbitas de que desces. Do Pai viestes, para o Pai voltarás. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Isso é o imperativo, é a única fatalidade segura que nós temos na vida completa, é de que nós voltaremos para o Pai de onde nós nascemos, de onde nós viemos. Por isso nós não poderemos fugir ao serviço da evolução. Teremos que trabalhar pelo bem do próximo e pelo bem de toda a obra do Senhor da vida. E é por isso que quando a gente não faz isso, a gente está indo contra o fluxo natural da lei de amor. E nesse longo trajeto, que te será indispensável, adverte ele, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas vezes sofrerás os efeitos da dissonância que criastes, contrariando a lei a que estás sujeito como criatura de um ser perfeito. Não há como fugir disso. A lei determina e nós temos que ser submissos a essa vontade do Pai, porque ela é para o próprio bem do filho. O filho, quando não quer ir para a escola, ele tem que se submeter à vontade do pai que o manda para a escola, que é para o bem dele. Muitas vezes nós nos tornamos espíritos rebeldes, como filhos rebeldes que querem matar a aula para poder fazer seus caprichos pessoais. Aqui também é a mesma coisa com quem está entrando em dissonância, quando teria que estar em consonância com as leis divinas. E contrariando essa lei, cria para si débitos. E aí ele chama a atenção. Cuida de ti, enquanto é tempo. Ou, na linguagem de Jesus, enquanto está a caminho. Enquanto estás a caminho do trajeto normal, porque é a lei de evolução natural, que te solicita apenas, isso aqui que é muito importante, te solicita apenas realizações benemerentes. Ou seja, realizações no campo do bem. Faça o bem. Só isso que está te pedindo. Mais nada do que isso. Se você fizer o bem no alcance do seu tamanho evolutivo, você está fazendo a vontade do Pai. E você está vivendo em harmonia com Ele. E Nossa Joana de Anjos disse, ninguém jamais se arrependeu de fazer o bem, mesmo quando o ingrato não o reconhece. Mas qualquer um que deixe de fazer o bem ou faça o mal, naturalmente será constrangido a se arrepender. Então, regra de ouro. Procura fazer o melhor que você tem em você. Se você vai olhar uma pessoa, olhe com os melhores e da sua intimidade. Olhe com o melhor do seu coração que você está fazendo o bem nesse momento. Não vá a dor visitar-te. E essa dor aqui, ele está falando aqui,
É a expiação. Obrigando-te a estágios penosos, por negligência tua no cumprimento do dever. Fazer a vontade do Pai. Forçando-te, é constrangedor, te impõe, não tem como você fugir. Forçando-te a lixiviar, a lavar, a limpar a consciência com reparações. E elas são inapeláveis. Não tem como você fazer um pedido para o juiz rever sua sentença. Não, ela é inapelável. A parte das realizações que você tem que fazer, que você atrasou. Você tem que voltar e continuar fazendo o processo evolutivo. Então, não vá à dor nos visitar. Porque a gente deixou de ser aqueles que fizemos realizações benemerentes. Diz ele ainda, aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendeu para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem. E veja que ele coloca o bem com letra maiúscula, não por acaso. Base inconfundível. Olha o que ele disse, base. Base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Veja que bacana. Você é convidado. O Pai não violenta a consciência, te dá livre-arbítrio, mas ele te convida a ir suave, a ir aquela suavidade, com aquela leveza, se você cumprir o jugo dele. Por isso que a gente tem que aprender a ser submissos, literalmente isso, submissos à lei de Deus. Aquele que aqui se rebaixa é o que lá se eleva, nos disse Jesus. E aí ele vai nos dizer, trata pois de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e a semelhança do seu Criador. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas só vamos refletir isso quando tivermos com a pureza de coração intimamente estabelecida. Para a consecução, para o cumprimento de tão glorioso alvo, todos nós temos um alvo, que é voltar para o Pai de onde viemos. Foi-te concedido pelo céu magnânimo, céu com C maiúsculo, magnânimo com M maiúsculo. Modelo ideal, M maiúsculo. O instrutor insuperável, tudo maiúsculo. Ele faz questão de destacar isso. Capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para nos seguir? De guia e de modelo e de guia? Ele reforçando. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Não foi por acaso que Allan Kardec teve como primeira intuição colocar no livro o Evangelho segundo o Espiritismo e imitação do Evangelho. E ele mesmo, o mestre que nós precisamos imitar, nos disse, e depois, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O nosso mundo é de expiações e provas. O único justo que existia aqui era ele. Todos nós estamos chamados por ele, porque independente do tamanho dos nossos desvios, se olharmos os nossos passados, nós iremos perceber que temos muito que nos harmonizar com a justiça de Deus. Por isso, sacrifício não é vontade de Deus, muito menos do nosso condutor maior que é Jesus. É decisão da criatura humana inconsequente. Aí, se já fomos essa criatura, não precisamos mais ser-lo. Precisamos agora nos arrepender para que nós possamos ser convidados por Jesus a seguir novos caminhos. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Agradecimento especial ao Max pela bela coletânea de palavras, exemplos, sinalizações que nos auxiliam, nos amparam e nos guiam
para o entendimento. Deus continue te protegendo. Seu retorno para Brasília daqui a pouco seja amparado pela luz do Pai. E que seu culto no lar, que começa às 9 horas da noite, invariavelmente nos domingos, seja onde que você esteja, seja bem feito também. Até cabe salientar, o culto no lar é uma bênção. Cria uma ambiência no lar fantástica para quem assim o pratica. Se alguém tiver alguma dúvida, em algum momento perguntar, opa, como é que faz isso aí? A gente, na medida do possível, pode orientar. Porque vale a pena, eu afirmo, categoricamente. Vale muito a pena para aquele pedaço, para a sua vizinhança e assim vai. Então, irmãos, nesse momento eu convido a todos a cerrarem seus olhos e agradecerem imensamente a oportunidade de podermos evoluir, crescer, amar. E as oportunidades estão aqui, basta a gente ter a consciência tranquila naquilo de separação do joio do trigo, do bem e do mal, buscando praticar a bondade, buscar o caminho do Pai, buscar o exemplo maior do nosso modelo e guia, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele tem histórias fantásticas que vale a pena a gente revisitar, visitar e entender. Exemplos maravilhosos. Muito obrigado a todos. Tenhamos uma semana muito produtiva no sentido de nossas melhorias, de nossa evolução. Tenhamos paz, que nossos familiares sejam também amparados, assim como todos aqueles aos quais precisamos nos dignar no sentido de amar o próximo. Muito obrigado, que assim seja. Então, despedindo agora do pessoal que nos acompanha remotamente, convite a eles de aqui estarem presentes. Muito obrigado.